Boa tarde! Vamos avaliar nesse nono vídeo reflexivo dos estudos de Honório Abreu, trazendo o registro da fita 2 de Gênesis 1 a 10 para a nossa reflexão. E o Honório vai dizer o seguinte: eu quis mostrar que esse princípio que ele existe, tanto que está colocado, que nem a expressão do Velho Testamento, no princípio criou Deus. Onde é que está este princípio? Então, o princípio define a projeção nossa nesse ponto. Tanto que existe algo que eu tenho comentado aqui, nessa abordagem de princípio, é que só tem uma maneira de nós caminharmos rumo ao futuro com segurança, tendo consciência do passado. A cada projeção para o futuro em nossos estudos, nós temos que penetrar em nós próprios e percorrer o passado. A colocação do princípio no livro Gênesis foi tratado pelo Honório como um ponto de referência em que se analisa algo, mas não significa que este seja o início de tudo. Sempre que avaliamos um ponto definidor de acontecimentos, seja no âmbito mais amplo e geral que abarca o planeta, ou a ocasião X de nossa existência humana, será sempre um período relativo que antecede um outro período já existente. Por exemplo, ao estudar o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, temos lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aliás, é os céus e a terra. Que princípio aí está referendado? A formação do sistema solar e da Terra? Mas antes que o nosso sistema constasse entre as nebulosas já existentes, outros sóis e planetas pertencentes à galáxia, que é ao interior ao nosso sistema, já existiam, e outras galáxias que vigem no espaço infinito. O que nos leva a depreender que o princípio é sempre relativo diante de um princípio mais amplo e anterior. Por isso, as informações de Gênesis, quando encerra o versículo, diz: e foi a tarde e a manhã, o dia, primeiro, segundo, terceiro, conforme o capítulo. Sabemos que um dia inicia com a manhã. Por que, então, a tarde vem primeiro na descrição dos capítulos? Para demonstrar para nós que o princípio será sempre uma incógnita, que um dia, em nosso aperfeiçoamento eterno, teremos a condição de entender. Chegamos aqui, na existência atual, e já haviam outras vidas, pessoas, amores e desafios anteriores à nossa. Como bem dizia o Honório, já pegamos o bonde andando. E aí ele vai trazer a importância de termos consciência do nosso passado para projetar o futuro. E aí ele fala: porque sem uma consciência do piso que está encravado em nosso subconsciente, vai ser difícil você elaborar e fertilizar com notoriedade e clareza o superconsciente, onde estão os valores ainda não vivenciados. Porque o passado, incrustado no subconsciente, é matéria de vida, é livro experimental nosso, é de experiência. O super são expressões idealísticas ou concebidas. Então nós temos que ter em conta isso. A projeção com êxito depende dessa condição.
Tanto que o Sócrates, quando definiu essa realidade, ele comentou: conheça-te a ti mesmo. Para entendermos com segurança a abordagem de subconsciente, consciente e superconsciente, citados pelo Honório, será preciso remontarmos à obra de André Luiz, No Mundo Maior, que fala da casa mental. Numa síntese bastante condensada, o subconsciente expressa o primeiro andar, onde arquivamos todas as súmulas de experiências que tivemos em tempos imemoriais até a presente existência. Representa a casa dos impulsos e condicionamentos. É o nosso passado. O consciente é a presente vida, onde trabalhamos com as noções e realizações do hoje, como a família, a profissão, nossas ocupações e interesses do presente próprios e junto ao outro. E o terceiro andar constitui a casa das noções superiores e dos ideais mais nobres que vamos recebendo por induções do alto e também que vamos adquirindo no labor de refinamento moral e ético. É o nosso futuro. A própria estrutura cerebral, abalizado pela ciência, possui níveis evolutivos de implementação no tempo. O cérebro inicial, conhecido como cérebro reptiliano, é o responsável pelas manifestações instintivas. É formado apenas pela medula espinhal e pelas porções basais do prosencéfalo, e os répteis já o possuem. A camada que veio posteriormente na evolução foi o cérebro emocional, que abarca a região medial do cérebro. E, finalmente, o terceiro nível é conhecido como o pré-frontal e o córtex, que abarca a região que constitui o cérebro mais novo e possui uma destinação de conquista para além do que podemos fazer no momento, e só o homem, o ser humano, o possui. E o companheiro Honório terá especificado que para projetar-se para frente, será preciso conhecer a retaguarda nossa que define o conceito de Sócrates. Somente quem vai se conhecendo é capaz de modificar os próprios padrões mentais, avaliar nossas tendências e reações que defluem do nosso passado. É uma necessidade urgente para reeducar nossos impulsos milenares no rumo do aperfeiçoamento. Se sou uma pessoa intransigente e severa com o outro, é preciso investir a nível do superconsciente, que traz o ideal de melhoria como substrato idealístico a nos impulsionar para a frente na reeducação do caráter, para que eu projete no presente, no esforço incansável, em uma pessoa mais paciente, flexível e com a disposição de entender a condição do outro, sem exigir deste mudança imediata de postura, e sim que eu me posicione no autodiagnóstico para fazer a cirurgia de remodelação do eu nos moldes do que já vislumbro nos céus de minhas possibilidades idealísticas, daquilo que almejo alcançar. Para ilustrar de forma formidável os 3 andares da casa mental, tão bem analisado no livro No Mundo Maior, nós temos o arquétipo figurado da Arca de Noé. O Honório sempre se referia a esta metáfora
em seus estudos sobre o tema. A arca foi dividida em 3 andares. No primeiro foram colocados os animais em pares. Aí está representado o subconsciente, onde foram arquivados no tempo os instintos e impulsos na sua amplitude, inclusive os instintos animais que precisam ser controlados pela consciência. No segundo andar ficavam Noé e sua família, correspondendo aos nossos anseios e buscas presentes à consciência. No segundo andar, no terceiro nível, há uma abertura, uma janelinha, de onde saem um pombo e um corvo para verificar o alcance em terra firme. Essas aves podem ser simbolizadas nos pensamentos que voejam no céu de nosso superconsciente e por onde chegam os mais variados estímulos, promovendo a segurança de nossa embarcação. Sem perder o piso no consciente, que representa o agora, onde podemos atuar no esforço de construção do melhor, é preciso buscar a fonte do andar superior para ventilar nossa mente de inspirações e projetos de cima, para harmonizar as forças automatizadas do sub em prol da libertação em bases operantes no bem. Foi o que se deu com Paulo, quando declarou: sigo para o alvo. Ele enxergava com o espelho da mente a meta superior da vanguarda e não desviava desse propósito nos céus de sua disposição imperiosa. E ele sintetizou: buscai o que é de cima e não o que é de baixo.